Salve galera da MT Cripto, vamos para o nosso Criptomoedas hoje, dia 11 de abril. Vou fazer um pouco diferente, tomara que vocês gostem, que algumas pessoas me pediram isso. Vamos lá, compartilhando a telinha, mercado bem vermelho, Bitcoin perdeu os 42 mil ali de suporte, mas continua caindo um pouquinho, porém é bem esquisito isso tudo, porque como as grandes baleias tiraram o Bitcoin das exchanges, a tendência é que o mercado viesse a subir, né? E teve a compra também da Terra Luna, comprou muito Bitcoin, muita coisa acontecendo. Mas eu vou tentar explicar aqui, tem uma notícia aqui que fala um pouquinho sobre isso, e vocês vão entender melhor. E assim, tudo caindo, né, gente? Com exceção da GMT, que sai sempre o movimento contrário do Bitcoin. Falando aqui das principais moedas, nas últimas 24 horas, a VAX caiu 9%, Terra Luna caindo 7%, Solana caindo 7%, Cardano caindo 7%. Então, assim, uma queda bem expressiva. A Ripple caindo 6,11%. E ninguém subindo das principais, né? As stablecoins aqui parelhadas, estabilizadas. E o Bitcoin, nesse momento da gravação aqui, a 41.124. Pode buscar aí os 40, 39 mil dólares, provavelmente. Apesar que aqui é um grande suporte também, não pode perder esses 41 mil não. Vamos lá para a primeira notícia do dia. Shiba Layer, 2 projetos Shibarium, testnet quase aqui. Isto é o quão longe foi. Vamos lá, vamos explicar para vocês essa notícia aqui, tá? Na verdade aqui está falando o seguinte, é uma postagem do blog e está falando muito para da Shiba. A Shiba, ela é um meme coin, só que ela está virando projeto efetivamente, tá, galera? Então aqui está falando do Shibarium. O Shibarium vai ser uma blockchain da Shiba, vai ser na camada 2, né? E aí ele vai fazer os swaps. Por quê? Hoje a Shiba, como ela pertence à ERC20, a rede da Ethereum, as taxas são muito altas. Então, vindo o Shibarium, provavelmente vai ter mais movimentações ainda, porque as taxas serão menores, tá? E esse é um grande feito para o projeto da Shiba, além do projeto do Shiba Metaverso, que também já tem alguns vídeos rolando na internet, já está falando do ecossistema, vai ter uma moeda chamada Xi, que vai ser para transacionar. Então, assim, vai ter mais queima de Shiba. Então, a Shiba é um projeto que, na minha opinião, está deixando de ser meme coin e está buscando seu espaço e tem uma adoção muito grande, com uma comunidade muito forte, tá? Aqui na próxima notícia a gente fala da SEC, falando que uma pessoa da SEC teve conflito de interesse no processo, né, da SEC versus a Ripple. E aqui ele fala claramente que o... Cadê o nome do cara aqui, galera? Vamos lá. A SEC processou a Ripple em dezembro de 2020, está falando que processou porque é um título não registrado, né? E em comunicado à imprensa, sem fins lucrativos, papapá, vamos procurar aqui, ó. De acordo com a divulgação dos e-mails da organização, funcionários da SEC haviam alertado o INA sobre o conflito de interesses por causa de seus laços com o Simpson Thacher. Aqui é o seguinte, o Simpson Thacher ele é da Ethereum, né? Ele é um escritório de advocacia que promoveu a Ethereum. E aí ele fala, o escritório de ética da SEC alertou os funcionários da SEC, o William Hinnon, que ele tinha um interesse financeiro direto em Simpson Tech e, portanto, ele deve se recusar a qualquer assunto que afete a empresa. Além disso, o escritório de ética disse explicitamente a Hinnon, de acordo com os documentos, para não entrar em contato com o Simpson, né? No entanto, o Hinnon se encontrou com Josh Bonney, sócio do Simpson, pelo menos 3 vezes após esse aviso. Então, está falando aqui do conflito de interesse desse cara da SEC, acho que ele é um coordenador, fala aqui na matéria também sobre isso, tá? Vai ser uma matéria muito interessante, essa matéria aqui, eu gostei muito dela. Número crescente de regiões no mundo que se voltam para o Bitcoin como moeda legal após a liderança de El Salvador. Então, El Salvador é o pontapé inicial. E aqui, cara, não é qualquer país não, tá, gente? É Portugal e Honduras que está flertando com Bitcoin, tá? E na Conferência Bitcoin em 2022 em Miami, né, o Miguel Albuquerque, que é presidente da Madeira, né? Portugal revelou que o popular destino turístico estaria girando para o Bitcoin em breve. A gente não sabe ainda se vai ser só Ilha de Madeira, se vai ser... Mas assim, em si, é um país da Europa querendo adotar o Bitcoin. Aqui já tem isenção fiscal no imposto para movimentações em criptomoeda.
E eles incentivam as empresas com benefício fiscal de 5% para quem utilizar a criptomoeda. E Honduras também está nessa pegada de querer adotar o Bitcoin. Nos Estados Unidos, cada vez mais, para Miami e Nova York, os prefeitos são caras que adotam muito a criptomoeda. Então, está tendo uma adoção cada vez maior. Aqui fala do mercado de metaverso, que eu costumo falar sempre que as grandes empresas estão entrando. A Ubisoft ancora o segundo fundo de criptomoedas da White Star Capital. Então, simplesmente a Ubisoft está investindo 120 milhões de dólares nesse fundo e está entrando no metaverso. Para quem não sabe, ela é famosa pela franquia dela Assassin's Creed e Far Cry. Então, assim, é realmente um fundo muito forte a Ubisoft, né? Dispensa apresentação e está entrando nesse mercado, é o que eu estou falando. Jogo de NFT, de clique, esquece, você vai perder o seu dinheiro. Agora, os jogos são jogáveis, empresas grandes vão estar entrando nesse mercado e vai estar sendo muito diferente o mercado. A gente passou por uma fase, agora para a segunda fase nisso e vai ter o Metaverso Web 3.0, que é o novo normal. Partindo aqui para outra notícia, o principal executivo do Banco da Inglaterra deixa a instituição para se juntar ao Fireblocks de custódia de criptomoedas. Eu botei isso aqui porque, cara, é o principal executivo do Banco da Inglaterra, tá? E eu só vou falar aqui o trechinho que ele fala o seguinte: adorei meu tempo aqui, por causa das ótimas pessoas e do trabalho variado, incrivelmente recompensador. E porque me foi dado o espaço para impressionar a agenda das coisas pelas quais sou apaixonado. O cara deixou o banco, né? Ele para poder começar a tocar efetivamente aí uma instituição atrelada à custódia de criptomoedas. Então, um cara desse está pensando mais à frente. E, para finalizar, mercado de criptomoedas abaixo de 2 trilhões de dólares com Bitcoin e Ethereum, né? Então, desde novembro, o mercado não volta para aquela alta que tivemos em novembro de 2021, né? Que o valor do mercado global de criptomoedas caiu abaixo de 2 trilhões de dólares após outra liquidação, né? O mercado retrocedeu, apesar do acúmulo de Bitcoin da Luna Foundation Guard, né? E da fusão da Ethereum para a prova de participação. Então, assim, muita coisa aconteceu. E está falando aqui que o mercado começou a semana em vermelho, com Bitcoin, Ethereum e outros ativos retraídos, né? Falando aqui de alguns ativos que caíram bastante, que foi a Cardano, Polkadot e tudo. E aqui está falando que a tendência de queda continua. O mercado de criptomoedas está entrando em seu 6º mês de atividade lenta. Então, só explicando que desde novembro a tendência de queda continua. Não quer dizer que teremos mais queda. Eu acredito que essa queda também se dá muito devido a isso aqui, ó. Federal Reserve e o aumento dos preços dos commodities devido ao ataque na Rússia e da Ucrânia, né? Então, assim, os Estados Unidos estão aumentando a taxa de juros, então o pessoal fica mais receoso com ativos de risco, que conseguem algo melhor no conservador e as coisas vão mudando um pouco. Mas, acredito eu, que isso é momentâneo e para o final do mês nós já estaremos com o Bitcoin aí, eu acredito, 49 mil a 51 mil dólares, tá? Mas é mais uma notícia aí que eu deixo para vocês. Ficamos por aqui. Se inscreve no canal, dá aquele like, sino de notificação. Criptomoedas hoje no ar. É só o começo do básico ao extraordinário. Até amanhã. Fui! Valeu!